essas ministrações aqui, não é? Estão produzindo coisas no coração de cada um, de modo que haja um aprofundamento nesse tema. Eu já disse a vocês que o maior problema que temos é a dureza de coração. Nós somos duros de coração, somos difíceis de arredar pé de onde estamos para entregarmos algo mais para o Senhor. Porque a carne caída, entende o que eu estou falando, né? Essa carne corrompida, essa carne influenciada por ideias equivocadas, por princípios que não são de Deus. Essa carne, ela apresenta para nós a miúde, de maneira constante, argumentos e justificativas para sermos como somos, para não nos darmos a Deus em profundidade. A carne diz, ela grita, nada rapaz, está bom como está, está bom como está. Esse está bom como está é a morte espiritual. E a morte espiritual é tudo que ela quer, porque ela quer prevalecer, Então, uma coisa que a tua carne não vai deixar você fazer é você orar em abundância. Você vai orar um pouquinho e a carne vai gritar logo, tá bom, tá bom, tá bom. E você vai se convencer de que está bom. Ou seja, o que é isso? É uma alma que não está rendida a Deus, é uma alma que está resistindo àquilo que Deus tem para dar a vocês. Mas vocês resistem e dizem, não, está bom como está. E aí você não projeta, sabe, na sua vida, uma grandeza de Deus. Fica ali, envelhece ali, naquela posição de sempre. Aí isso, 3 minutinhos, vai comer a hora, vai dormir a hora, vai levantar a hora, mas aquela oração pro forma, religiosa, apenas para se convencer de que você é grato a Deus. Mas na verdade você não tem coragem, a sua carne prevalece, o teu espírito está fraco e ele não te empurra, o espírito, ele não te leva para o quarto da oração, porque a tua carne é muito forte ainda, ela diz não. E o teu espírito não te violenta, ele não te violenta, ele não te chuta, ele não te fere, para que você faça o que você precisa fazer. Não é? Então, se você, depois de 3 ministrações sobre a oração, não melhorou a sua vida devocional, não melhorou a sua vida de oração, seria bom que você nem voltasse aqui. Fique em casa. Fique em casa vendo televisão, vá lá ver Globo Rural, vá lá ver Faustão, qualquer coisa, porque vir à igreja apenas de maneira religiosa, sem propósito, não adianta nada, meus irmãos, para se manter na mesma postura, na mesma posição. Né? Então aprenda a vencer a carne, aprenda, sabe, a valorizar as coisas do Espírito Santo, essa luta permanente, do renovar da nossa mente, para que a gente possa de fato nos entregarmos àquele que de fato é grande e que pode produzir maravilhas na nossa vida, pode pegar as poucas coisas que temos e transformar para abençoar muitas vidas. Não é isso? Muitas vidas. Note que na multiplicação, Jesus não multiplicou para os que tinham, Ele multiplicou o pouco que tinha para abençoar a muitos. E esse é o propósito de Deus com a minha vida e com a sua vida. Sermos bênção para muitos. E não que Deus viva para sempre, todos os dias, nos acrescentando algo para nós mesmos, multiplicando para nós mesmos. Mas é para aquilo a gente possa avançar no propósito de ganhar almas, de fazer o bem a quem precisa. Não é isso? Vamos orar? Vamos orar. O tema maior desse capítulo que estamos ministrando é aquele que está ali em Mateus 21, 13. É o tema dessa aula 2, que estamos dentro dela ainda, que a Emily está dentro dela ainda, da aula 2. Que o texto central seria assim: minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa
de oração. E a gente pode também nos desprendermos apenas do templo físico para avançarmos para o conceito do templo espiritual, da nossa vida. A nossa vida precisa ser um templo, mas um templo que tem afeição à vida devocional, à oração. A oração. A minha casa será chamada. Se você não tem a prática da oração, você anda apenas nos pilares da religião. Pode ter certeza disso. Apenas na religião. E a religião não salva, a religião não alegra a alma, a religião não traz regozijo para o espírito, a religião não te dá força no dia das adversidades. É o espírito fortalecido que faz acontecer isto. E isto pela oração. Vai aí uma definição de oração do pastor Rob para você. Oração é uma janela que se abre para o céu. Amém? Vem para cá, Emily. Conserta o cinto? Acertei. Ficou bom? Ficou bom. Pai bendito, louvo o teu nome e dou graças. Peço-te que continue a ministrar-nos através de Emily, Deus Pai, que seja uma manhã de graça e de grande glória, que teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Graça e paz aos irmãos. Novamente com muita alegria, né, que a gente vem aqui continuar o estudo. Esse tema da oração realmente é um tema muito gostoso de se estudar, né, nossa comunicação com Deus. E a gente estava vendo a semana passada, dentro dessa aula, né, sobre o porquê nós devemos orar. A gente começou falando sobre isso na semana passada. Porque nós devemos orar, e a primeira resposta foi porque Jesus orava. Parece ser o óbvio, mas o óbvio também precisa ser comentado, né? Jesus, a gente viu que em ocasiões em que Jesus estava lotado de gente, com multidões, ele fazia questão de se retirar, às vezes até de madrugada, para ter esse momento a sós com o Pai, de tão importante que é essa ligação, né? E a segunda resposta para essa pergunta foi porque nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos orar. Nós precisamos do nosso Criador. Deus, Ele é perfeito, Ele é soberano. Nós somos as criaturas pecadoras. Nós que precisamos de redenção, não é o Senhor. Somos nós. Então, nós oramos, buscamos, porque nós somos dependentes dEle. E hoje, a gente vai iniciar o terceiro ponto, né? Por que Deus nos manda orar? E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Filipenses 4:6. Isso, Filipenses 4:6. E a terceira resposta para essa pergunta, né, de por que devemos orar, somos chamados casa de oração, e a resposta é porque Deus nos manda orar. E Filipenses 4:6, alguém poderia ler? Alguém que abriu já? Amém. Deixem aberto, né? Eu acho muito perfeito, né? Deus usou homens, ungiu eles, inspirou eles para escreverem a palavra. Ela foi escrita há muitos anos atrás, mas ela serve para o passado, presente e futuro. Porque começamos o versículo: não andeis ansiosos. E qual é o mal do nosso século? Qual é a nossa maior preocupação? O que ela gera? Ansiedade. O que vamos comer? O que vamos vestir? A roupa das crianças está pequena? Será que a gente vai ter nosso emprego daqui a um ano? Será que a gente, próxima semana, como vai ser a reunião com o cliente?
né? Como vai estar os nossos filhos? Será que vão estar no caminho do Senhor? Como é que vai estar a nossa saúde? Será que a gente pode fazer planos a longo prazo? Como é que nós vamos estar? A ansiedade, ela é uma preocupação antecipada. É uma preocupação antecipada. E uma coisa é você ser ansioso por um motivo bom. Vou fazer uma viagem, vou passar a noite em claro, porque, né, estou ansiosa na expectativa dessa viagem. É algo bom, né? Eu lembro que quando eu era pequena, meus pais planejavam passar o dia na praia. E aí reunia minhas primas e todo mundo, ia todo mundo junto. E eu lembro que a gente combinava de já dormir com a roupa da praia. Porque a gente ficava numa expectativa tão grande que a gente não queria acordar e perder tempo tomando banho, se trocando, para poder ir à praia, né? Eu, minhas primas, então a gente se reunia para fazer tudo isso. É uma expectativa boa, é uma expectativa boa. Mas aquela expectativa que nós criamos, aquela ansiedade que nós criamos de preocupação, e o versículo fala, não andeis ansiosos. Então, isso não é algo pontual, é algo que você vai vivendo constantemente. Poxa, eu estou ansiosa todos os dias, eu estou ansioso todos os dias, eu estou preocupado todos os dias. E essa questão de você andar ansioso acaba acusando um pecado em nosso coração. Deus não é suficiente. Se nós estamos ansiosos dia a dia, se nós estamos andando ansiosos, então é porque nós não estamos depositando as nossas preocupações em Deus. É porque nós achamos que Deus não é suficiente para resolver aquele problema. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Sejam conhecidas, meus irmãos, é porque nós nos ajoelhamos e pedimos ao Senhor. Porque de qualquer outra forma o Senhor vai conhecer. Sim, o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor conhece o nosso entendimento, mas aqui fala, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, ou seja, os seus pedidos, as suas orações. Vocês se ajoelham diante de Deus e entregam a Ele as suas preocupações. Por isso que ele recomenda, não andeis ansiosos, pelo contrário, pegue a sua ansiedade, pegue o motivo da sua preocupação, se ajoelhe diante do Senhor e entregue nas mãos dele, porque é isso que ele nos manda. Ele nos manda orar. Ele sabe que nós somos pequenos, que nós somos pecadores, ele sabe que nós temos preocupações do dia a dia, mas ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Pai, então Ele que cuida de nós. Então a gente pega toda essa preocupação e deposita em quem pode resolver. Seja respondendo a nosso favor, seja em silêncio, seja com paz no coração. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ansiedade significa uma antecipação dos problemas. Então, a gente pega esses problemas e entrega nas mãos de quem consegue resolver. E súplica, o que é a súplica? A súplica é um pedido fervoroso e sincero feito a Deus. Aquele pedido, Senhor, esse problema está grande. Me ajuda em nome de Jesus a resolver. É algo fervoroso, não é algo que você faz de forma rotineira, de forma religiosa. É realmente aquilo que você entrega nas mãos do Senhor com o seu coração. E com ações de graças. Ações de graças é uma expressão de gratidão a Deus por suas bênçãos e suas provisões. Esse versículo ele é muito completo. Ele inicia pedindo para você não andar ansioso. Existe a ansiedade, existe a preocupação, é válido, mas não andem dessa forma. Pelo contrário, peguem isso e que Deus, e apresente isso a Deus, pedindo, orando, suplicando fervorosamente e também com gratidão. Ou seja, você já entrega o problema ao Senhor agradecendo, porque apesar do problema você tem muitas bênçãos, você tem motivos de sobra para agradecer e engrandecer o nome dEle. Vamos para o próximo versículo. Com certeza. Comentar sobre essa parte final, ações de graças, né? Paulo ele fala em petição e depois ele fala em ações de graça. A petição é porque existe uma necessidade, existe uma situação.
conforme Emily bem detalhou, existe um problema que está presente, né? Mas ele fecha dizendo com ações de graças. Ou seja, se eu não consigo orar com ações de graças, ao final da oração expressar ações de graças, é que de fato eu não consegui entregar a Deus aquela causa. Porque se eu consigo entregar a Deus aquela causa, e eu creio nele, não é isso? Eu creio, se eu creio, e se consigo entregar, então eu tenho como comparecer com ações de graças. Agora, se eu não consigo, é uma maneira de eu saber se de fato eu estou bem na oração. Porque se eu não consigo expressar ações de graças, é porque ou eu não estou crendo em Deus como deveria, não estou crendo nele como sendo aquele que tem o poder para me livrar daquela situação, né? E muitas vezes nem é para livrar a situação, mas é na situação que vai permanecer, eu vou ter paz. Tá? Porque a intenção de Deus nem sempre é livrar da situação, mas é na situação você ter paz. Esse é o grande lance da vida espiritual. Porque nos arrastamos, vivemos num mundo permeado pelo pecado, marcado pelo pecado. Então, as questões, elas permanecem a vida inteira. Mas é nesse momento que vale a pena crer, que vale a pena confiar em Deus, que vale a pena entregar a Ele seus pesos, suas questões, né? Então, Emily falou muito bem que essa instrução aqui, ela é perfeita, ela é completa. Ela é completa. Tem problemas? Vá colocar diante de Deus, vá pedir a Deus, vá suplicar. Mas, vê se consegue, ao final, já liberar o coração, tirar o peso da ansiedade com ações de graças. Porque quem está ansioso não comparece com ações de graças. A ansiedade, ela mata as ações de graças. Então, também um modo de saber se eu estou orando como convém, é se eu consigo expressar ações de graças. Se eu não consigo, é porque existe ansiedade, existe medo, existe temor, existem dúvidas no coração. Então, queria fazer esse complementozinho aí. Oi? Gratidão, expressar gratidão. Você está orando, crendo que Deus vai ser contigo. Então já agradeça. Se você crê de fato nisso, agradeça. Já agradeça. E volta a repetir, Regina. Deus muitas vezes não responde livrando você do mal, mas dando paz ao seu coração em meio àquele mal. Amém? Amém. Até porque Deus nunca prometeu que livraria a gente dos problemas, né? Pelo contrário, Ele prometeu que estaria conosco. Então, apesar das tribulações, apesar dos problemas, o nosso diferencial é esse. É que nós temos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, né? E por isso e isso é justamente a resposta para as nossas ansiedades, para as nossas preocupações, é que Ele nos dá paz, né? E Paulo, o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, é o exemplo disso. Apesar de tantas lutas, tantas batalhas, apesar da morte recente de um mártir, apesar de tantas prisões, ainda assim ele escrevia cartas de alegria para os seus, para a igreja, né? Então, a paz dele não era de acordo com a situação que ele estava vivendo. Não era uma paz que era definida pelo que ele estava passando no momento, mas era uma paz eterna vinda do Senhor. E essa paz, ela também é acessível para nós. Essa tranquilidade, esse regozijo, essa expressão de gratidão a Deus também é presente, é possível para nós hoje. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 26, verso 41. Alguém poderia ler? Mateus, capítulo 26, versículo 41.
Isso. É exatamente aquilo que o pastor Robert estava falando, né, no início. E semana passada a gente destrinchou esse texto da ótica de Jesus Cristo, né? Que Jesus foi, orou, voltou para os discípulos, orou novamente, repetidamente, clamando ao Deus que livrasse desse cálice, se fosse possível. Mas agora eu queria focar os irmãos na ótica dos discípulos. Jesus ele vai orar e quando ele volta, os discípulos estão dormindo. E aí Jesus pergunta no verso anterior, né, que é o 40. Achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Nenhuma hora esses discípulos conseguiram ficar acordados com o Senhor, acordados vigiando, sabe, orando, intercedendo. E é interessante esse versículo estar aqui, porque ele demonstra, ele determina a nossa fraqueza como cristãos. Esse discípulo ele estava com o mestre, e ainda assim ele não foi capaz de vigiar durante 1 hora, tendo o seu Messias ali próximo. Então, isso ele aponta também para a nossa fraqueza. E aí Jesus, ele sabe tanto disso que ele fala, ó, vigiai e orai. Ele não só fala para a gente orar, mas ele fala para a gente vigiar. Por quê? Porque para que não entreis em tentação, o Espírito, na verdade, está pronto, está disponível, a nossa disposição. É possível a gente encontrar com o Senhor quando bem entendermos, né? O véu foi rasgado e Jesus ele nos dá livre acesso para Ele. Mas a carne é fraca. Ou seja, a nossa carne não quer esse encontro com Deus. A nossa carne não quer que a gente tenha acesso a esse poder. A nossa carne não quer que a gente ore mais. A nossa carne não quer que a gente leia mais a Bíblia. Por isso que nós temos que vigiar. Porque quando as coisas estão muito bem, quando as coisas estão muito fáceis, quando a nossa vida está muito rotineira espiritualmente, mas cadê o poder? Cadê a comunhão? Cadê as experiências com Deus? Por isso que nós temos que vigiar. Opa, estou vivendo uma religiosidade? Ou estou realmente tendo acesso ao Senhor Deus Todo-Poderoso? Opa, estou orando realmente como deveria? Estou buscando de forma intencional o Senhor? Ou estou apenas dando o restinho do meu dia? E se for só o restinho do meu dia que eu tenho, eu estou realmente dedicando esse tempo ao Senhor? Enquanto eu posso, enquanto eu faço os afazeres de casa, enquanto eu estou no trabalho, enquanto eu estou dirigindo, em que é que minha mente pensa? Para onde é que minha mente vai quando nós estamos descansados, quando nós estamos tranquilos? Elas se voltam para Deus? Ou se voltam apenas para as preocupações? Nosso coração e mente, por vezes, querem ir para caminhos incertos, porque nós somos pecadores, nós somos caídos. O pecado está dentro de nós, mas aí cabe a nós vigiarmos e orarmos, para que a gente não caia em tentação, porque a carne é fraca. O interessante é que Jesus ele fala para Pedro ali no Getsemane, momentos antes e que ele foi entregue. E na hora do vamos ver, na hora em que Jesus está indo para ser crucificado, todos o abandonaram. Jesus ele diz: ei, vigiai e orai, porque a carne é fraca para que não entreis em tentação. Eu imagino que se Pedro e os discípulos tivessem uma vida de oração, tivessem ali junto com o mestre, reconhecendo quem ele é e como eles fizeram depois de Atos capítulo 2, o momento ali seria diferente. Mas Jesus trouxe a lição dizendo assim: olha, vocês têm que lutar constantemente contra a sua carne. Como o pastor falou no início, o nosso espírito ele não vai nos violentar, nos ensinar, chutar para dizer assim, vai, ora, não, nós temos que vencer. E após eles reconhecerem, Pedro, que negou Jesus 3 vezes, ele confessa Jesus 3 vezes. Há uma conversão após. Então, assim, o que eu entendo é que estar na igreja não é sinônimo de salvação. Estar na igreja não está uma garantia de salvação. Nós temos que conhecer e viver o Mestre, orando constantemente e abdicando das nossas vontades. Aí assim o Espírito vai reinar em nosso corpo e nos orientar como devemos nos portar diante das situações.
Vina, é isso mesmo. Amém. Amém. Isso mesmo. E precisamos de Deus. E a nossa salvação ela é individual. Ou seja, olhando pela ótica humana, Jesus também era homem, né? E ele estava justamente rogando ao Senhor: Senhor, se for possível, passe esse cálice. Então, Jesus ele estava ali no momento de comunhão com Deus. Mas os discípulos talvez não, porque estavam dormindo. Então, a ideia do que o Aldeone falou, muitas vezes a gente vem para a igreja, o nosso irmãozinho está em comunhão, sabe? A gente, um louvor abençoado, a pregação abençoada, a gente sai daqui realmente renovado, mas e a nossa comunhão? E a nossa comunhão? A nossa comunhão pessoal com o Senhor? Né? A Aldeone falou sobre Pedro, e o mesmo Pedro que nega Jesus 3 vezes é o Pedro que afirma que Jesus é o Cristo. Ou seja, a primeira pessoa que fala: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, por isso que nós temos que estar sempre atentos, vigiando e orando, porque a nossa carne ela é fraca. Então, dia a dia, ela vai querer que a gente fique nessa mesmice. Dia a dia, ela vai querer que a gente permaneça do jeito que estamos, com uma oração fraca, um crente morno, entendeu? A nossa carne, ela quer isso, ela está satisfeita com isso. Não, eu tava pensando aqui, né? Realmente, esse tema oração, para mim, não tem tema mais importante na palavra de Deus do que a oração. E a gente está muito acostumado a sempre receber, né? Igual criança, né? Quando você vai para a rua, a criança já olha para você achando que você trouxe alguma coisinha para ela. Então, nós cristãos estamos muito acostumados a sentar no banco da igreja, ouvir o pastor falar e ficar recebendo, mas esse momento que é tão importante da sua intimidade com Deus, nós não estamos acostumados a ficar a sós com Deus. Nós não estamos acostumados a realmente a orar, a passar tempo na presença dele, talvez por ele não ser visível. E nós queremos algo visível, que eu toque, que eu veja, para que eu tenha essa intimidade com ele. E eu tenho aprendido muito, né, nessa caminhada. Eu acho que eu vou aprender até morrer. E tenho aprendido muito nos últimos anos sobre isso, né, sobre essa necessidade fundamental de estar nessa intimidade mesmo, de conhecer, mesmo sem vontade, mesmo contra a vontade. Você, quando começa a ficar na presença de Deus, tantas coisas passam pela sua cabeça, e pensa uma coisa e pensa outra, parece um TDAH, né? O hiperativo. Você está ali, a sua mente, e o diabo não quer, e você luta, mas não existe. Foi isso que deve ter acontecido com esses discípulos aqui. Como você falou muito bem, eles estavam ali com o mestre. Ele estava visível ali, e mesmo assim eles não conseguiram vigiar com ele 1 hora. Então, realmente é algo de hábito, é algo que o cristão precisa aprender a gastar esse tempo com Deus, a estar na presença de Deus. Eu estava ouvindo algumas coisas sobre oração, e não existiu um personagem que teve vitória real na sua vida. Esses homens do nosso século, do século passado, século retrasado, que não passava horas diante de Deus. E isso foi um processo na vida deles, foi algo que eles aprenderam. E não existia tanta ansiedade, tanta depressão, tanta preocupação, porque o tempo gasto era na presença de Deus mesmo. E eu acho que a gente precisa ainda aprender. Sabe, não existe nada para mim mais fundamental, principalmente nos dias de hoje, e eu estou falando nessa oração na igreja, não estou falando oração aqui não, eu estou falando na sua casa, com você, o tempo que você dispensa para Deus, é isso que está faltando, né? Então, é isso. Tenho dito. Importantíssimo aqui, quando Jesus diz, essas duas palavras que Jesus que fala aqui, quando ele diz vigia e ora, vigiai e orai. Vigilância significa estar atento ao que vem na tua mente
para o que vai ser praticado. Então, torna-se um funil, né? Um filtro na mente. Então, a vigilância. Agora, interessante é que Jesus disse, vigia e ora. Por quê? Porque aquilo que vem para a tua mente, você não vai poder tirar. Aqui entra a dependência. Vigia e ora, e eu volto lá para Filipenses 6. E em tudo seja conhecido. Nessa vigilância, em tudo seja conhecido diante de Deus as tuas petições. Porque, ainda que venha para a sua mente, sem oração, você vai cair em tentação. Porque a carne é fraca e ao mesmo tempo podemos fazer um trocadilho e dizer, e nessa hora ela fica forte, porque ela te derruba. Olha que coisa interessante Jesus fala, Jesus vigia. Mas é diferente de a gente olhar um vigilante aqui, vamos dizer aqui nessa área terrena da gente, vamos fazer um exemplo aqui normal do dia a dia, um segurança está lá tomando conta de uma certa propriedade, mas ele está lá armado de maneira, né, que se chegar alguém para invadir, ele está pronto para defender. Nós não, no espiritual é diferente, vigia, porque na hora que chegar uma tentação, ora, porque o Deus que é todo poderoso te livra dessa tentação, é Ele agora, então essa é a dependência dEle, por isso que em tudo seja conhecida dEle as nossas petições. E eu tinha um pastor que dizia que a carne era fraca, mas que o pecado não era vitamina. Para a gente poder, né, pecar, porque as pessoas usam muito isso às vezes como justificativa, né? Mas vigiar e orar. Vigiar é observar e estar atento, como o diácono Júnior falou, estar alerta, né? Então, a todo momento nós precisamos estar alerta, porque há uma batalha espiritual acontecendo. Então, há um inimigo impedindo a gente de orar, dando sono, às vezes a criança atrapalha, às vezes o chefe liga, o celular fica do lado, né? Porque se você não deixa, ou melhor, se você tirar o celular, se você deixar o celular do seu lado enquanto ora, ele vai apitar. Seja quem for, vai apitar, vai acender a luzinha e você vai ficar naquela expectativa de pegar ou não. Então, deixa o celular do lado de fora, né? Abre a porta do teu quarto, fecha, que com quem você vai falar em secreto estará te ouvindo, né? A nossa maior certeza. E também é vigiar e orar, né? 3 motivos. Vivemos num mundo caído. Amém? Vivemos em um mundo caído. Lamaçal em todo o tempo. É lama em termos de injustiça, é lama em termos de imoralidade, é lama em termos de egoísmo, de orgulho, de vaidade. É uma porção de coisa que está por aí, não é isso? Segundo motivo, a carne, a nossa carne, está ativa. Fomos salvos, nosso espírito foi regenerado, mas a carne permanece ativa. Terceiro motivo, o maligno está em derredor. Se não bastasse a nossa carne estar ativa e desejosa de coisas que não devem, o maligno está aí para fazer sugestões diretamente na nossa mente. Sugestões diretamente na nossa mente. Eu achei muito interessante o que foi falado aqui, é que vigiar para quê? Porque se for invadido, se a nossa alma, se a nossa mente for invadida por conceitos, por sugestões, se a sua carne receber um estímulo para o pecado, a tendência dela, o prazer dela é responder positivamente àquilo. E a gente tem que saber disso. E aí tem que vigiar para quê? Para que percebeu que pensamentos que não são do alto estão, sabe, ali na mente, está na mente, é hora de você falar, eu te repreendo, pensamento sai daí e rapidamente coloca naquele lugar um pensamento novo, porque se você não colocar um pensamento novo, aquele sentimento vai voltar, e vai encontrar vazio e vai, sabe, reclamar direitos, vai fazer uso capião aí na sua mente, né? É direito, já estou aqui há tanto tempo, estou dominando aqui, então, vigie e ora em tudo. Se o seu temperamento é ruim, vigie e ora, porque ele vai ser, sabe, influenciado, alguém vai chegar para te cutucar, o maligno vai te cutucar. Então vigia e ora em quê? Busca em Deus resposta, busca em Deus ajuda, auxílio, busca no Espírito ajuda para a tua vida. Nunca diga, eu sou assim mesmo.
a maior problema do cristão é esse papo de que esse é meu modo de ser. Isso é uma entrega, você está entregando você mesmo àquela condição carnal. E aí, minha filha, aí para te tirar disso aí, é só mesmo Jesus, né? O que eu acho interessante é que na hora da prova de fogo, é que a gente consegue identificar realmente quem é quem. Eu estava fazendo a leitura em Abacuque, capítulo 3, o verso 17, ele diz assim, ainda que não, o fruto da oliveira minta. A oliveira, ela produz azeite. Azeitona, perdão. A azeitona, naquela época, quando era utilizada de várias maneiras, retirava-se o óleo para ungir, o óleo para acender as lamparinas na época. E quando o agricultor olhava e via as oliveiras robustas, lá bonitas, dava a aparência que aquela oliveira ia produzir muito azeite. Mas, na hora de imprensar, não saía nada. É por isso que quando o escritor fala que ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, na hora da colheita, na hora do pega para capar, não produziu nada. O cristão é da mesma maneira. Foi dito aqui que Deus não livra os seus das provas, mas é em meio às provas que o nome dele é glorificado. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas estava com Daniel lá. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, mas estava com eles lá. Deus não livra você de ir para o deserto, mas Ele está contigo lá. Então é em meio às dificuldades, em meio às provações, que o nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas. Mas para isso é necessário que sejamos firmes, vigilantes e orando em todo o tempo. Porque quando a dificuldade vem, a nossa carne, a priori, ela quer murmurar, ela quer criticar, ela quer abandonar, ela quer chutar o pau da barraca. E é isso que não pode acontecer. Amém, exatamente. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Isso. Lucas capítulo 18, versículo 1. Se alguém puder ler. Dever de orar sempre. Dever de orar sempre. Essa parábola ela é um contraste de um juiz que não temia Deus, não temia homem, mas devido a uma viúva importuná-lo tanto, pedir tanto, ele foi lá e atendeu, né? Julgou o processo dela. E aí no verso 7, ele diz assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Isso nos ensina, meus irmãos, como o primeiro verso diz, a orar sempre e nunca esmorecer, nunca cansar, nunca desfalecer, porque o Senhor ele é fiel e justo para nos defender, Ele é fiel e justo para nos responder, seja até com o silêncio, ou seja uma resposta que a gente não queria, mas o Senhor, Ele ouve as nossas petições, né? E Ele nos ensina a orar sempre. E a viúva no Antigo Testamento, ela representa os desamparados e os destituídos de todos os recursos. Então, era uma pessoa realmente carente da provisão de Deus, carente da vontade de Deus, do desejo de Deus. E aí, a oração ela é a comunicação vital de nós com o nosso Senhor. E o dever de orar significa estar obrigado a. Então, responde novamente a nossa pergunta. Nós oramos porque Deus nos manda. Deus nos manda orar, buscar a sua presença e nunca esmorecer. Esmorecer significa cansar ou desanimar. Por mais que as coisas estejam difíceis, né, as provações sejam grandes, nós, como a gente já falou aqui,
Vivemos nesse mundo caído, né? Passamos por lutas todos os dias, das mais diversas, seja individual, seja em família, mas o Senhor nos orienta a orarmos sempre e não nos desanimarmos. Não nos desanimarmos. Amém? Porque nós temos uma promessa de que o Senhor voltará para nos buscar. E é isso que nós temos que trazer à nossa memória. Nós não desanimamos, porque nós, apesar de estarmos aqui, nós não somos daqui. Nós vamos para o céu, que é o nosso lugar com o nosso Senhor. Um comentário pequeno nesse versículo. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos. Eu quero falar apenas dessa palavra que diz: com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente sem jamais desanimar. Ou seja, a oração, Jesus não nos propôs alguma coisa que podemos fazer quando sentimos. Não. Jesus fala de dever. Dever é uma tarefa. Quando eu deixo de fazer, eu estou em desobediência. Olha que coisa, como a palavra traz a gente. Jesus disse: olha, uma parábola quanto ao dever de orar sempre. Então eu devo orar sempre. Quando eu deixo de orar, eu estou descumprindo uma tarefa que Jesus determinou que eu deveria fazer. Olha que coisa interessante. Então, isso aí chama a atenção da gente para uma pequena palavra que fala muito nesse momento, né? Jesus sabia que os discípulos iam precisar orar. Jesus sabia das tribulações que estavam por vir, né? Mais iminente no contexto deles, as perseguições. Jesus sabia de tudo isso. Então, Jesus alerta eles. Né? Se vocês querem, em outras palavras, se vocês querem que Deus haja em favor de vocês, se vocês querem que Deus livre, se vocês querem que Deus liberte, se vocês querem ser usados por Deus, então vocês devem orar. Vocês devem orar. No exemplo de Jonas, Deus mandou ele para Nínive, mas ele desviou o caminho, foi para Tarso, né? E a carne não mandou ele, Deus mandou, mas o Espírito mandou, mas a carne mandou ele desviar. E mesmo lá no ventre do peixe, ele orou ao Senhor, e o Senhor ouviu as orações dele. Eu ouvi um testemunho esses dias, eu li um testemunho esses dias de um pastor que ele havia adoecido, e a esposa dele chegou para ele e falou: querido, se nós fôssemos ao médico e o médico dissesse: olha, para essa doença que você está, você vai precisar tomar uma medicação de manhã e de noite. Se você não tomar essa medicação de manhã e de noite, a sua vida corre perigo. Então, você precisa se disciplinar, você precisa se organizar, porque independente do que aconteça, de como está o seu dia, de como é a sua rotina, das suas outras obrigações, o remédio precisa ser tomado de manhã e de noite. E aí a esposa perguntou para ele: você tomaria? Você faria isso? Ele: óbvio, com certeza. Colocar a minha vida em risco, tomo, me dê o nome do remédio, me dê aí o que você quer que eu faça, como é que toma. E ela disse: meu amor, é a oração. É a oração. Se nós orássemos realmente como deveríamos, como o Senhor nos orienta, como um dever, até como um dever, porque nós temos que nos disciplinar. Nós não estamos acostumados a orar. Nós não estamos, como Marisa falou, nós não estamos acostumados a passar uma hora em oração. O discípulo não ficou do lado de Jesus fisicamente. E se nós estivéssemos lá no lugar, a gente teria ficado? O Senhor Jesus, ele não está presente fisicamente na hora que nós estamos orando, mas Ele promete estar espiritualmente. Então, às vezes, a gente deveria realmente tratar a oração como o Senhor orienta, como um dever de orar sempre, de manhã e de noite, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, porque para o nosso trabalho nós vamos de segunda a sexta. As crianças escovam os dentes todos os dias. Nós tomamos banho todos os dias. E por que não alimentar a nossa alma todos os dias? E eu falo isso para os irmãos porque o Senhor tem ministrado isso ao meu coração. Apesar da rotina, apesar das circunstâncias, apesar da correria, por que nós não buscamos o Senhor como Ele deveria? Como realmente uma rotina, de forma intencional. Acordando mais cedo, indo dormir um pouco mais tarde.
dando um jeito ao lavar a louça, ao dirigir, como eu já falei aqui? Por que a gente não traz a oração realmente de forma como para o papel que ela deveria ocupar nas nossas vidas, né? 1 hora é muito tempo. Não vou mentir, 1 hora é muito tempo. É muito tempo. Será que nós conseguiríamos chegar nisso? Ou seja, 10, 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, 30 minutos por dia, até realmente chegar a 1 hora. Imagina você passar 1 hora só glorificando o nome do Senhor, só, sabe, reconhecendo quem Ele é, o que Ele fez, até sem pedir nada, só reconhecendo quem é o Criador e o que Ele fez, com ações de graça, com ações de graça. Imagine. E aqui Jesus orienta os discípulos, né? Nós oramos também porque o Senhor nos manda, porque Ele sabe o que Ele pode fazer nas nossas vidas se nós orarmos. Aldeone? Quando eu morei com minha avó, tinha uma música que ela cantava constantemente, e agora falando de oração eu lembrei. Ela dizia assim: o telefone de Deus é oração. Diz que uma vez, diz que 2 ou 3, se não atender, tente outra vez. É uma música que ela cantava constantemente e agora veio à minha memória. E a gente vai olhar para a vida de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Teve uma sabedoria ímpar. Foi governador na Babilônia, não se corrompeu, permaneceu firme e forte no seu propósito. E eu entendo que para essas pessoas o problema não era o fim. A morte não era o fim, é apenas o começo, porque a eternidade iria se acender e tinha certeza para onde eles iriam. Então, eu acho que esse tem que ser o pensamento do cristão. O problema que eu estou enfrentando não é o meu fim. A morte que está perto não é o fim, é apenas o começo. Existe uma eternidade, sim, nos esperando. Amém. Amém, mas é isso mesmo, existe uma eternidade nos esperando e a gente deve se preparar para ela, né? Trazer sempre à memória a eternidade. Parênteses aqui, né? A gente não consegue fechar o parênteses, só para abrir. Mas a gente está olhando direitinho, ele vai falando e as coisas o quebra-cabeça vai se montando na nossa mente. Quando você falou, então, você disse aí, a gente às vezes não ora realmente durante o dia, temos uma rotina às vezes tão certeira das coisas terrenas e não da espiritual. Isso traz para a gente ainda a incompreensão que temos da importância da oração. Isso leva a gente a entender que temos uma importância mínima ou nenhuma da importância dessa oração, inclusive para a nossa vida terrena. Porque está tudo aqui no mesmo pacote, não é verdade? Então, isso para a gente, agora, nesse momento, fica aquela reflexão. Eu tenho crido e entendido a importância dessa oração para que ela, como um remédio controlado, precisa acontecer na minha vida, mas de maneira não que seja uma pressão, não que seja algo ruim, mas que é algo que me traz a bênção da vitória de Jesus Cristo, porque é por esse caminho, né? Pastor Elton. Só complementando aqui, né? Essa incompreensão não vem só do nosso pecado de omissão. Durante uma rotina, a gente escolher nossos afazeres do que estar com o Senhor. Mas vai muito daquilo que o pastor Robert também falou no início, da dureza do nosso coração. Porque não buscar o Senhor em oração revela o pecado do orgulho do teu coração, revela o pecado da vaidade do teu coração, de não achar que você precisa de Deus para o teu dia, de achar que você é autossuficiente, de achar que eu só preciso comparecer diante de Deus quando tem um BO que eu não consigo dar jeito com minhas próprias mãos. E isso é o que nós fazemos na maioria das vezes. Quando o nó aperta, quando o calo dói, eita, eu preciso orar, e se ajoelha diante de Deus. E muitas vezes nos apresentamos diante de Deus com o nosso coração ansioso. Como o Emily falou, ao terminar a oração, ainda ficamos preocupados com a situação, sem dar ações de graças. Senhor, está nas tuas mãos. Eu posso descansar, eu posso deitar e dormir em paz, porque
está entregue nas mãos do Deus que tudo pode, do meu Senhor, do meu Salvador. Né? E embora não aconteça da forma que eu quero, mas Ele sabe o que é melhor para mim. Amém. E até confessando, ano passado a gente passou por umas situações complicadas. E aí eu chegava para João, eu chamo ele de Gil, eu chegava para Gil, isso e aquilo, e eu estou aperreada, e eu estou desesperada, e eu estou ansiosa. Isso ao longo do dia, a gente fazendo as coisas de casa. Ele já orou? Eu disse, já. Ele, já orou? Eu falei, não, o Senhor sabe, eu já entreguei nas mãos dele. Aí ele se calava. Aí, tempos depois, né, eu voltava a falar, mas Gil, e agora, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E ele, Emily, já orou? Eu falei, Gil, o Senhor sabe, eu já orei, o Senhor sabe do meu coração. Aí passou. Aí, tempos depois, Gil, e agora? Ele, Emily, já orou? Aí eu disse, já, Gil. Ele, não, você não orou, não. Vá orar. Depois que você orar, a gente fala sobre o assunto. Meus irmãos. Aí eu fui obedecer meu marido, né? 3 vezes, confessando pecado mesmo. Tu me amas, misericórdia. Mas foi. E aí depois que eu orei, o problema resolveu? Não. Mas eu senti paz no coração. E eu parei de moer com meu esposo também, né? Ou seja, sentimos paz nós dois. Às vezes a solução é tão simples, meus irmãos. Às vezes Jesus ele é tão acessível, e a gente que coloca as dificuldades, a gente que coloca, sabe, os empecilhos, e o Senhor está ali disposto a ter um relacionamento conosco. Afinal de contas, Ele mandou o seu único filho para morrer por nós, para que tivéssemos um livre acesso, livre acesso. E nós não andamos nesse acesso, nós não vamos, né, por esse acesso. E o Senhor é maravilhoso, maravilhoso. Alguém mais tem uma coisa para comentar? Porque às vezes eu falando eu não vejo. Vou dar uma mensagem aqui para as mulheres da menopausa, certo? Vocês riem, né? Um dia chegará a tua vez, um dia. Não, mas eu vou falar a verdade. Olha, geralmente nessa fase da vida da gente, é uma fase que a gente já não tem tanto sono, né? A gente acorda um pouquinho mais cedo, acorda às vezes de madrugada, sem sono. Será que não é Deus também? Vamos pensar do outro lado. De repente é o Senhor que nos dá essa oportunidade na nossa idade de estar buscando ao Senhor na madrugada. E já faz um tempo que eu tenho feito isso na minha vida. E em alguns momentos eu ainda preciso trabalhar, mesmo que não seja todos os dias. Mas eu peço ao Senhor, Senhor, me dê força agora, durante o dia todinho, para eu ficar com as crianças e não ficar cansada. Como Deus ouve essa oração. Então, irmãs, na melhor fase da vida, né, aproveitem para estar orando, aproveitem esse momento que Deus acorda você, não murmura não, sabe, levanta, ore, e você não vai ver nem o tempo passar. E depois você pede para Deus fazer você dormir, e Ele faz você dormir, e te dá o descanso. Então, eu estou falando que é uma fase que precisa ser aproveitada, e não ficar só murmurando, né, reclamando e dizendo que, não, eu estou vendo isso como uma oportunidade que Deus está dando a gente, né, nessa faixa de idade, né? Então, é isso. Amém. E eu costumo dizer aos jovens que convivem perto de mim, cada fase da vida tem suas dificuldades, mas também tem seus privilégios. Então, a irmã Marisa falou da questão da menopausa, acordar de madrugada, ou seja, é você fazer aquele momento que você está vivendo, aquela idade, né, aquele período, e você voltar ela para o Senhor. E eu falo muito isso com relação à juventude. Eu tive o privilégio de conhecer a Jesus Cristo nova,
e gastar a minha adolescência e juventude na casa do Senhor. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi minha mãe me trazer para a igreja e eu crescer na igreja. E o objetivo é que os nossos filhos também cresçam da mesma forma. Então, é a gente realmente aproveitar todos os períodos da nossa vida, né? Todas as circunstâncias, toda a nossa idade, toda a nossa rotina. A gente sabe que às vezes muda, mas o que eu posso fazer agora de melhor para o Senhor? Como é que eu posso servir melhor o Senhor dessa forma? Como é que eu posso orar, né, melhor para o Senhor dessa forma? Às vezes, num dia a gente pode 15 minutos, no outro a gente pode 1 hora, no outro a gente pode, né, passar o dia todo em pensamento com o Senhor. Mas hoje, a minha rotina hoje, como é que eu posso me doar mais para o Senhor, né, da forma que estamos hoje? Amém. Nós oramos para conhecê-lo melhor. O pastor falou a definição de orar, que é uma janela aberta, não é isso? Janela aberta para o Senhor. E nós oramos para conhecê-lo. Porque quando a gente conhece Ele, a gente conhece a nós mesmos. Quando a gente conhece o Senhor, quando a gente percebe a grandeza que Ele é, quando a gente percebe o quão maravilhoso, justo e santo Ele é, a gente percebe a nossa pequenez. Como nós somos carentes e necessitados dEle. E por isso que o Senhor nos instrui a oração, né? Conforme Efésios 1:18, os irmãos não precisam abrir. Significa, fala sobre ter os nossos olhos do coração iluminados. Então, quando nós oramos, né, quando nós estamos em comunhão com o Senhor, nós temos esse privilégio de ter os olhos iluminados. Então, tudo que nós vemos é para a glória do Senhor. Tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Toda a nossa vida é uma doação diária ao Senhor. Não que seja fácil, mas que seja trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É trazer à memória aquilo que nos motiva, trazer à memória aquilo que nos abençoa, aquilo que nos edifica. Eu lembro que ano passado, tudo aconteceu ano passado na minha vida, né? Mas amém. Ano passado a gente estava passando por tribulações lá no meu trabalho, na empresa. E Briana chegou da salinha com uma cruz e um coração que as tias tinham dado para ela na salinha. E aí eu lembro que eu estava passando por muitos problemas da empresa e eu estava tentando não me envolver nos problemas. E aí eu orei ao Senhor, Senhor, eu sei que eu estou aqui de segunda a sexta. Eu sei que a maior parte do meu dia, praticamente, eu dedico aqui, né, ao trabalho. A gente fica envolvido lá com tudo que acontece. Mas traz à memória aquilo que me dá esperança. Não deixa eu me perder em meio aos e-mails, em meio aos clientes, em meio às reuniões. Não deixa eu me perder nessa rotina. E aí eu lembro que eu levei essa cruz para o trabalho e deixei lá, mesmo um local onde eu visse todos os dias. E toda vez que eu olhava para a cruz, eu lembrava da minha salvação. E eu lembrava que eu estava ali, mas eu não era dali. Eu lembrava das minhas prioridades, eu lembrava da minha salvação, eu lembrava das minhas obrigações como cristã, como esposa, como mãe, como serva. Então, assim, é muito fácil durante o dia a dia a gente esquecer do Senhor, a gente deixar Ele de lado, a gente não orar como deveria. Mas aí é justamente isso, é trazer à memória, né, aquilo que nos dá esperança, é ter os nossos olhos iluminados, porque nós oramos, porque nós buscamos, porque nós cremos, porque nós não somos daqui. Então, apesar da nossa carne ser fraca, o Espírito está lá, pronto, acessível, para a gente poder chegar até Ele. Amém? E eu gostaria de chamar o pastor Robert. Ainda não. É muita. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos praticar um pouco, né? Temos ainda 5 minutos. Emily, muito obrigado, viu? Semana passada eu me informei como tinha sido e as informações foram bem positivas, que eu tinha dado conta dos recados de maneira muito boa. Assim, quero conferir isso, quero conferir. Vamos dobrar a dose. E foi muito bom. Obrigado, Emily. Muito obrigado. Meus irmãos, que tal fazermos um propósito com Deus? Se Jesus disse que é dever orar,
Se ele disse que tem que orar e tem que vigiar, se ele fala tanta coisa sobre isso, por que resistir? O que eu ganho resistindo? Será que eu acho que eu ganho alguma coisa não fazendo assim? Será que eu acho que estou sendo mais sábio não fazendo assim? Será que eu acho que eu tenho bons argumentos ou boas razões para não fazer assim? Pastor, você não sabe do meu dia, você não sabe das minhas atividades, você não sabe. Mas Deus sabe. E em sabendo, Ele fala que há um dever para você orar, que é necessário você orar, que Ele deixa a oração como um caminho de acesso, de comunhão com Ele. Eu creio que a igreja precisa de fato transformar-se numa casa de oração. Uma casa de oração. Casa de oração. E se eu não oro de maneira satisfatória, e quando eu digo de maneira satisfatória, é se eu não oro o tempo todo, porque a palavra também diz para a gente orar o tempo todo, orar em todo o tempo. Então, se eu não estou fazendo isso, eu estou falhando, eu estou deixando mecanismos de aperfeiçoamento de vida espiritual. Então, vamos fazer um propósito com Deus aqui de melhorarmos nosso tempo de oração, de nos darmos mais a Deus, de abrirmos espaço na agenda para Deus. Abrir espaço na agenda para Deus. A gente vê no próprio grupo, quando alguém tem uma dor de dente, pede oração. Não é isso? Mas será que o João estava lá? Se você orou, você orou, você orou. Alguém tem um problema qualquer e já pede oração de imediato. Pede oração. Mas aí o João não está lá para perguntar, você orou? Você orou? Você já orou? Não é isso? Quando acontece um problema no trabalho, pede oração. Uma cirurgia, pede oração. Mas aí o João não está lá para perguntar, você já orou? Você já orou? Já orou? Eu vou fazer uma oração agora, pela igreja, porque é a igreja que tem que ser um local de oração. A igreja. Sugestão, logo mais à noite, chega um pouco mais cedo e vá lá para a última salinha orar. Orar por quem? Ora pelo culto, ora pelos visitantes que virão, ore pela palavra, ore pela equipe de louvor, ore pelas crianças, ore por quem vai ministrar as aulas, ore pelas lideranças dos departamentos, ou seja, ore pela sua igreja, ore pela sua cidade, ore. Tem tantos motivos para que a gente possa orar. Então, vamos criar uma veia mais de oração na nossa igreja, de nos preocuparmos com a nossa vida espiritual, com pessoas, orar por pessoas, interceder. Vá lá para o quartinho de oração, vá lá para o quarto, passa lá 10 minutos, 15 minutos orando, vá lá, fica lá, você vai encontrar gente lá. Mas não puxa assunto com ninguém, não. Lá não é para conversar com ninguém, nem olha para a cara de ninguém, já chega, vai para o teu canto, fica lá, nem olha para o lado. Ali não é lugar para conversar, nem perguntar nada, é só para chegar e orar. Chegar e orar. Amém? Vamos orar. Pai bendito, temos ouvido sobre isso, Pai, sobre esse tema oração. Temos lido na Sua palavra, Senhor Deus, que é santa, que é justa, que nunca vai passar, nunca vai deixar de ser a referência, nunca deixará de ser o padrão, o modelo para a nossa vida. Então, Deus Pai, quebra essa dureza do nosso coração, Senhor, de julgarmos qualquer outra coisa mais importante do que o Senhor, do que qualquer outra coisa mais importante do que estar contigo, do que qualquer outra coisa seja mais importante do que buscar o Senhor enquanto se pode achar, de buscá-lo de todo o coração, não apenas de raspão, não apenas lançar uma palavra para o alto de manhã, à tarde e à noite, mas sem substância,
sem interesse real, sem vida, apenas motivado pela religião e não pelo Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, mova os nossos corações, Senhor Deus. Mova o coração de cada ovelha aqui, meu Deus, para que crie um hábito que seja prazeroso, que seja um tempo de satisfação, de saber que pode falar, que o Senhor vai ouvir, de acreditar nisto, de que não está só nesse mundo, que o Senhor mesmo disse que estaria conosco aqui, cooperando conosco em todo o tempo, enquanto estivéssemos na tua seara, trabalhando para ti, servindo a ti, vivendo para ti. O Senhor estaria cooperando conosco. Que essas palavras sejam um ponto de fé para a nossa vida, Senhor Deus. Não estamos abandonados, não fomos jogados no mundo, estamos no mundo caído, é verdade, no mundo de pecado, no mundo de egoísmo, no mundo de indiferença, no mundo de imoralidades, no mundo, Deus Pai, de tanta podridão, mas não estamos sós nesse mundo. O Teu Santo Espírito veio habitar em nós, para nos dirigir, nos guiar, de maneira segura, em meio a esse pântano, Deus Pai, em meio a essa areia movediça. O Teu Espírito Santo nos foi deixado presente em nossas vidas, para nos guiar a toda a verdade. Nos ajude, Senhor Deus, nos ajude a vivermos uma vida de devoção, uma vida de serviço, uma vida de cumplicidade contigo, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, fortaleça o nosso coração. Agora é a tua hora, meu irmão. Ora a Deus. Se essas palavras que eu disse de alguma maneira chegou até você, ore a Deus agora, fale com Ele, tenha palavras para Ele, peça ajuda ao Espírito Santo, para te sair desse imobilismo que quem sabe esteja a tua vida, essa vida tão na rotina, tão rotineira, tão sem alegria do Espírito, tão sem experiências com Deus, sem que nada seja revelado, sem que nada seja mostrado efetivamente, sem que nada lhe seja dado para comer de fato, comida do céu, comida do Espírito, pão da vida. Se a tua vida está assim, apenas vivendo na igreja, mas sem disposição, sem alegria, sem regozijo, sem proposta concreta de andar diante de Deus, sem uma proposta concreta de servir a Deus de todo o seu coração, sem uma proposta concreta de andar de um modo novo, diferente do até então experimentado. Ó Deus, em nome de Jesus, mova agora esses corações, Pai, para que falem contigo coisas importantes, para que abra os seus corações, Pai Santo. Ora, Deus, eu quero ouvir agora a tua voz, eu quero ouvir agora os seus lábios se movendo, nem que seja de maneira muito suave, mas se movendo, orando, buscando a Deus, confessando para Ele a sua dificuldade, confessando para Ele a sua dureza de coração, confessando a Ele que você não tem nem fome, nem sede por Ele, mas que você gostaria muito de ter essas coisas. Peça a Deus que mova o teu coração agora, que Ele derrame a cada dia o orvalho, a unção fresca, o óleo precioso do Espírito. Peça a Deus que te mova para as coisas simples da vida. Peça a Deus que abra os teus olhos para o teu vizinho, para quem está próximo, para que você se importe. Peça a Deus que mobilize toda a sua alma para buscar a Ele. Ele é o melhor que você tem nessa vida, Ele é o que você precisa na sua vida, para ter uma vida satisfeita, plena, realizada. Peça a Deus agora, peça que venha o Espírito Santo sobre a sua vida de uma maneira nova. Se você percebe que a unção de Deus não está sobre a sua vida, que coisas novas não vêm acontecendo, peça a Deus agora, se arrependa diante dEle agora, dessa maneira tão tímida de viver a sua fé, tão inoperante,
tão sem intimidade com Deus. Peça a Deus agora que mude a tua vida. Ele é o grande transformador de veredas. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas, inclusive mudar o teu coração, mudar a sua inclinação, seus interesses. Clame aos céus agora. Peça a Ele, diga para Ele: Senhor, eu estou aqui, Senhor. O Senhor que sonda o meu coração e sabe da minha realidade espiritual. Me ajuda, Senhor, pois eu quero ser diferente. Eu quero ter uma proposta nova. Eu quero ter diante de Ti, Deus Pai amado, uma intenção nova. Ó Deus, ó Pai bendito, ó Deus amado, abençoa essa igreja, Senhor Deus. Mova essa igreja para Te buscar, para Te querer e para Te servir, Senhor Deus. E essas coisas de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Pai, despeça esse povo da Tua paz. Leva-os, ó Deus Pai, mas conserve os seus corações o frescor do que ouviram, Pai. O frescor da verdade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Venha.